Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de reflexão. Falaremos sobre como vencer as nossas más inclinações. Precisamos de muitos esforços? Reflita com a gente agora. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E queremos sempre também ter a sua participação aqui com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 16 981062150. Eu vou repetir, é 16 981062150. E hoje recebo o nosso querido Manu Mandelli. Seja muito bem-vindo aqui no Esferas da Vida, Manu. Muito obrigado, Priscila, pela acolhida e pelo convite. E agradeço a oportunidade por mais uma vez podermos estar aqui falando sobre Jesus, sobre seus ensinamentos e tentando aprender um pouco mais com esse mestre amoroso e carinhoso que nós temos. É isso mesmo. A nossa reflexão de hoje é bem profunda. Sim, e nos deixa realmente com toda a responsabilidade da existência. É isso que eu ia falar, de uma grande responsabilidade para nós mesmos. Isso, quanto mais nós estudamos a doutrina dos espíritos, o cristianismo de uma forma mais metódica e mais abrangente a respeito da espiritualidade, da continuidade da vida, nós vemos que nós somos os próprios atores da nossa vida e nós respondemos 100% pelas nossas atitudes. É isso mesmo. E eu falei na chamada sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, que é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a gente tem uma resposta tão enfática e tão... serve, né, para todos, assim, algo tão... A carapuça serviu e a gente fica refletindo, meu Deus, está comigo essa responsabilidade? Porque a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes, Manu. Então nós vemos a espiritualidade realmente dizendo que são esforços mínimos que nós temos que fazer. E eles completam, né? O quão poucos entre vós fazem esses esforços. E o que falta realmente é a vontade. Que muitos confundem essa vontade com o desejo, porque não são sinônimos. O desejo que eu digo é no simples fato de nós, por exemplo, eu sempre penso em ter filhos. Mas é um desejo que eu não estou programando, e sim está na minha pauta de vida. Agora, diferente da vontade, que se realmente eu tivesse assumido esse compromisso junto com a minha esposa, nós já estaríamos tentando e fazendo de tudo para que acontecesse. Ou seja, o desejo é aquela vontade latente que está ali permeando, diferente da vontade, que é quando eu coloco todas as minhas forças para que eu consiga realmente efetivar alguma coisa. A palavra vontade nessa resposta é muito significativa. Sim. Você acabou de diferenciar o que é desejo e o que é vontade. Mas a questão do desejo é algo aspiracional. Todo mundo deseja muitas coisas. Sim. E a gente acredita, eu não consigo. Tem sempre aquela, né? Olha, ele começou a caminhar, ele parou de beber refrigerante. Mas eu não consigo. Como que a gente pode refletir sobre um comportamento desse? Eu não consigo, eu não quero. Eu não quero, na verdade. Nos nossos estudos, né? Deixar bem claro que nos estudos que nós fazemos lá na Casa de Fraternidade, a gente vê que esse é o caso. Eu não quero. Então, nós utilizamos da palavra vontade, como por exemplo, eu tenho tanta vontade de ajudar vocês lá no centro, mas quando é chamada ao trabalho, ela começa a arrumar desculpas. Isso quer dizer que é um desejo que está ali sendo trabalhado, que algum dia vai se efetivar em vontade. Então, comigo mesmo, na minha vida e nas minhas ações, eu coloco as prioridades e vejo, isso daqui eu quero fazer. Então, eu tenho vontade de fazer. Como beber refrigerante, eu paro porque eu quero. Agora, se eu não quero parar, eu continuo. Então, eu não, dentro das minhas, eu comigo mesmo, para tentar ser mais sincero possível, para tentar absorver o conhecimento dessa frase, eu falo, eu não quero agora. Estou em processo de aprendizagem e um dia, logo eu deixarei de fazer tal coisa.
mas a vontade efetiva em si, ela traz o resultado positivo. Então, muitas vezes nesses casos, eu não consigo, será que realmente quer? Que essa é a questão. Porque se os espíritos falam que falta vontade, a gente não pode menosprezar, porque senão eles falariam que faltaria desejo. E a palavra vontade. E eles utilizaram a palavra vontade e não foi por acaso. Não foi por acaso. Então temos que entender isso. Porque todos nós, na nossa vida, nós escolhemos. Saímos de casa, lidamos com a situação do trânsito, lidamos com a situação do trabalho e temos que fazer uma escolha. E geralmente essa escolha ela é feita em cima daqueles princípios que nós carregamos. Quanto mais nós estudarmos o Evangelho e o Espiritismo, como nós estamos aqui no programa Espírita, mais nós nos comprometeremos com a verdade, com Jesus. Aí nós ampliaremos o nosso conhecimento e veremos o que realmente temos que mudar. E essa é uma questão muito específica e pessoal, porque eu tenho os meus pontos a serem mudados, você tem os seus e dos telespectadores também. Então, esse é um convite interno que nós temos que fazer dentro das possibilidades e dentro da proposta que Jesus nos traz, que é a felicidade. A gente tem um texto de Emmanuel que ele fala bem sobre a vontade. Sim. E ele compara a mente humana como se ela fosse um grande escritório. Sim. Então temos a mente humana como se fosse um grande escritório e dentro desse grande escritório tem várias áreas, como numa empresa, né? Então tem a área que ele fala do departamento do desejo, que é o departamento das aspirações, né? O departamento da inteligência, o departamento da imaginação, da memória, enfim, N departamentos. E ele fala que o gerente desses departamentos é a vontade. Sim. Então, para a gente entender a força que é a vontade, que é uma faculdade soberana, que é algo que realmente impulsiona, direciona. Nessa procura do significado da palavra desejo, nós vemos também que a ambição está ali, que a sensualidade está ali, que o poder e a sede está ali. E que esse poder desmedido pode realmente prejudicar a razão. E nós vemos que nós não precisamos extirpar ou tirar esses sentimentos do nosso coração. O que a gente precisa é de um redirecionamento. Então todos nós temos a ambição de ter um emprego melhor, é natural, mas o quanto de força eu estou colocando para que isso realmente se efetive? Será que eu estou passando por cima de outras pessoas? Será que esse meu objetivo ele está sendo claro e honesto comigo e com Deus? Ou apenas comigo diante das nossas necessidades temporárias? Então nós vemos que não é pecado sentir nenhum tipo desse sentimento. Estava conversando com você agora há pouco a respeito da inveja e falei para você que sinto inveja. Mas o que eu estou sentindo? Na verdade, o que eu estou fazendo com esse sentimento? Eu estou trabalhando ele e direcionando de uma maneira positiva? Ou estou realmente alimentando e tentando, de alguma forma, me sentir vítima? É isso que nós temos que entender. E a doutrina espírita e o cristianismo em si, o estudo que nós estamos fazendo, todos nós cristãos que buscamos essa verdade, nós ficamos realmente com a faca e o queijo na mão. Nós vemos que a cada vez que nós estudamos, mais a responsabilidade vem ao nosso encontro. E aí, por isso que vem a vontade, porque nos é oferecido tantas opções e nós temos o poder da escolha. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que realmente fazer as escolhas de acordo com o que nós estudamos e buscamos crescer diante dos nossos estudos. Manu, tem uma passagem de Jesus que quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, sim, certo? Que a gente vê que Jesus foi o divisor de águas, né, na história evolutiva da Terra, porque ele foi um exemplo. Sim. Antes a gente não tinha um exemplo a ser seguido, a gente tinha alguns exemplos, sim, mas Jesus foi o exemplo para a gente seguir. E a gente não precisa da dor. Perfeito. A gente não precisaria da dor. Não precisaria, né? Muito bem. Eu acredito que no meu estágio, né, eu não posso falar no estágio de cada um, a gente ainda sente muita dor porque nós somos muito imperfeitos. Perfeito, sim. Mas Jesus vem com o exemplo a ser seguido. Por que é tão difícil, né?
Talvez, na minha pouca percepção, eu acredito que ainda a gente não confie tanto. Nós estamos aqui com um trabalho da espiritualidade enorme em nos fornecer material para que nós não sintamos dor. Então nós vemos Jesus há 2000 anos vindo, nos ensinando, vemos Allan Kardec há 160 anos atrás, vimos Chico Xavier com tantas obras, para quê? Por que Deus, no seu infinito amor, que quer que nós soframos? Então nós vemos aí todo esse recurso material para que a gente estude, sinta e trabalhe. E é esse o principal foco. E Jesus, sendo a luz do mundo, ele nos traz o conhecimento, nos traz a palavra que nos orienta. Mas precisamos realmente pegar essa palavra e seguir, com as nossas limitações, como nós dissemos. Porque e como você mesmo disse, cada um tem a sua limitação. Mas necessário é que nós entendamos e tenhamos a humildade em reconhecer Deus como Pai. A gente aqui, voltando para a questão, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Tem pessoas que ainda nem sabem quais são suas más inclinações. Sim. Que erram e nem percebem que erraram. Eu acredito que todos nós passamos por essa fase, né, de errar e de não saber que errou. Mas o que nós estamos fazendo quando nos falam sobre esse erro? Porque muitas vezes hoje, até na própria casa de fraternidade, cometi vários equívocos, mas me orientaram. O que eu estou fazendo? Porque nós sabemos que a espiritualidade, ela não desampara ninguém. Mesmo que aquela pessoa, aquele coração um pouco mais duro, que não está ouvindo o conselho da espiritualidade, quando eles veem um sinal de mudança, eles já vão e acolhem. Então, você vê que nós vemos que nós não estamos desamparados. Mas será que eu quero ouvir? Outro dia eu encontrei um amigo meu, que ele nos ajuda relativamente lá na casa de fraternidade, e eu falei, vamos conhecer o centro, vamos conhecer os trabalhos. Ele falou, não quero. Então vê que a espiritualidade, por meio de nós mesmos, nos orienta a redirecionar o caminho, mas ainda assim nós não estamos dispostos a seguir. Nós não temos a vontade efetiva de realmente se comportar da maneira que Jesus ensinou. A gente não consegue, a gente não tem essa vontade, essa intensidade. A intensidade do trabalho da reforma íntima, porque se for ver, nós estamos aqui fazendo o que a gente acha que vai nos trazer a felicidade. E nós estamos vendo que as nossas atitudes, muitas vezes, não refletem a felicidade plena como imaginamos. Porque a felicidade que muitos de nós procuramos é aquela felicidade do eu indivíduo, não do eu coletivo e família espiritual. Então, até nós pensarmos dessa forma, temos a oportunidade do estudo, da dedicação para que enxerguemos de uma maneira ampla, ou temos a oportunidade da dor, que vem nos despertando. E esse é um recurso apenas de infringir a lei. O que eu quero dizer com isso? Nós, de uma forma egoísta, agimos no mundo e a resposta vem. E quanto mais nós tivermos essa consciência ampla, menos erraremos. E se erraremos, conseguiremos realmente reparar com o sentimento, que é isso que importa. A gente precisa perceber, né? Perceber. E o autoconhecimento é a grande chave. Perfeito. Então, diante disso, Kardec questiona os espíritos na questão 919A. Né? Qual que seria o meio mais prático e mais eficaz? A gente repara que Kardec estava ali pedindo a resposta mais rápido. Qual que é o meio? O que eu tenho que fazer para que eu realmente me melhore? Algo prático. Algo prático. E o Espírito de Santo Agostinho responde. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nós estamos com essa frase aproximadamente há 2.500 anos. Porque Sócrates viveu há 470 anos antes de Cristo. Então ele já estava ali no templo onde as pitonisas ficavam, onde estavam escritas essa frase. Então nós estamos aqui provavelmente reencarnando já há um certo tempo. Nós estamos aqui já com o amparo da espiritualidade há um certo tempo. Nós estamos aqui com a intercessão de corações bondosos
Sempre. A todo momento. Então, o que nós queremos realmente fazer? Muitas vezes aparecem pessoas lá no tratamento espiritual querendo que os espíritos façam. Terceirizam o trabalho da vida. E a gente sempre fala que não é desse jeito. Nós que temos que ser as pessoas que vamos mudar. Tem uma passagem no livro de André Luiz, que nós estamos estudando, Os Mensageiros da Luz, e diante de uma reunião de tratamento espiritual, nós vemos ali André Luiz com Alexandre conversando e vendo diante do grupo de 5 pessoas que procuraram o tratamento espiritual, apenas uma menina tinha reais chances de se livrar dos obsessores, vamos colocar dessa forma. E a maneira que ela tinha de se livrar era o quê? Através do esforço. E modificando os desejos. Modificando os desejos. Então vinha um pensamento negativo, ela rebatia. Então veja que nós estamos ali no controle. Temos o auxílio deles, mas a vontade em si de querer mudar é nossa. Com certeza. É isso mesmo. A gente vai para um pequeno intervalo, mas antes a gente tem o nosso momento Chico Xavier, que é o Haroldo Dutra Dias, falando um pouquinho do autodomínio e sobre desejo, a importância do desejo, do domínio, da vontade. Vamos escutá-lo. Ninguém vive sem desejo, porque o desejo é a mola propulsora da evolução. Ele é o motor do barco. É ele que impulsiona o nosso psiquismo. E é ele que dá euforia, alegria de viver. É isso? Você corrige aí. Ele propulsiona. A questão é, não basta o motor do barco, precisa do leme. Imagina um barco com um motor possante sem leme. Conduz para um penhasco. A questão é, ao longo da nossa experiência reencarnatória no orbe, nós fomos escravos do desejo. Mas não foi 1, 2, 3, 4 encarnações, não. Nós estamos falando de 50, 100. Tem gente aqui que está desde capela, ou seja, há 40 mil anos veio parar aqui, 25, 40 mil, e está aqui. E eu não sabia contabilizar quanto tempo ele ficou lá. Então, essa submissão ao desejo gera um fundo psíquico viciado, gera uma frouxidão da vontade. Uma incapacidade de autodomínio e pior, uma inconsciência. Porque, como diz um pai da igreja, só pode ser salvo aquilo que é reconhecido. Se eu não reconheço a sombra, se eu não reconheço a minha fragilidade, não posso regenerar. Porque ninguém regenera o que não reconhece. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com Manu Mandelli, que está aqui no estúdio com a gente. E no primeiro bloco eu fiquei muito chateada, Manu, que eu não te apresentei. A gente já começou a conversar e eu não apresentei o Manu aqui. O Manu é publicitário, amigo publicitário, Isso. Somos publicitários, não é, Manu? Trabalha na Contexto, diretor de arte. Isso. E expositor espírita. Nós estamos tentando, através das possibilidades, através do meio, tentar aprender um pouco mais a respeito da doutrina espírita. E através da exposição, quem ouve primeiro é quem fala. Então, através disso, a gente tenta, como meio, de se melhorar também, através das preleções. Sempre, somos o que mais precisamos. Sim, com certeza. Concorda, Manu? Com certeza. A gente vê a doutrina nos oferecendo trabalho. Nós vemos que os trabalhos aparecem para todos, desde que o trabalhador esteja pronto. Mas muitos ainda recuam. Mas acredito, claro, cada um está no seu tempo, cada um tem a vontade e as prioridades que julgam necessárias. E o que nós tentamos fazer, não só através das preleções e sim do estudo, é realmente ampliar essa visão a respeito da vida
em si e das propostas que aparecem de como que a gente tem que lidar com elas de uma maneira um pouco mais caridosa e fraterna. Manu, você fala bastante sobre estudo. Você Sim. estuda bastante, modificou a sua vida? Teve alguma quebra de paradigma, algum momento que você decidiu estudar? Eu estou percebendo que você Sim. está com a carteirinha do estudo, promovendo o estudo. Sim, a gente promove o estudo porque é a maneira de a gente conseguir se conhecer e ver os problemas que realmente existem dentro de nós. Nós participamos do estudo lá na quarta-feira na Casa de Fraternidade, onde nós realizamos o estudo do Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz. Participamos também do sábado, quinzenalmente, do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Esse eu estou um pouco mais devedor, né? Estou indo esporadicamente. Mas nós estamos sempre buscando. E o que me toca muito a respeito do estudo é que se eu vou com alguma opinião formada minha e Kardec fala o contrário, eu fico com Kardec. Com certeza. Então eu tenho sempre tentado perceber muito a respeito do que a doutrina diz sobre os sentimentos, como nós estamos falando hoje. É claro que dentro disso, uma percepção ou outra a mais nós conseguimos ter e assim nos reunimos e conseguimos discutir. Então isso que nós estamos falando aqui não é algo fechado, e sim são estudos que nós fizemos e eu particularmente notei dessa forma. Porque diante da vida que se apresenta, a escolha nós temos e a vontade me apraz nas minhas escolhas, né? Então, por favor. Não, a gente assistiu o filme aqui do Haroldo agora, que a gente passou no primeiro bloco, e ele fala bem que o desejo é o motor. A gente Sim. precisa desejar. Sim. E a vontade direciona, intensifica de uma maneira que realmente oferece uma direção certa para o desejo. Se o desejo fica acima da vontade, a vontade fica submissa ao desejo, a gente acaba ficando desgovernado. Sim, perfeito. Porque o desejo em si, como nós puxamos aquele primeiro raciocínio a respeito dos sonhos e das aspirações, também temos os desejos instintivos, temos o desejo da ambição, como nós falamos, e do poder. E se isso toma a frente, nossa, de seres espirituais, isso atrapalha a razão. Então nós, como os estudiosos, temos esses resquícios de várias oportunidades que nós vivemos. Então eu noto muito bem que, por exemplo, eu tenho um caminho para fazer para o trabalho e quando eu tento mudar eu não consigo, porque automaticamente eu já vou para aquele caminho. Acontece com você? Como é difícil mudar comportamento. Agora imagina 5, 6 encarnações fazendo a mesma coisa. Então por isso que tem o conselho do mestre, vigiai e orai, porque nas menores circunstâncias da vida, do dia a dia, nós somos convidados a realmente provar o que nós estamos estudando, que realmente é ser cristãos. Porque nós temos as lições, nós temos os ensinamentos há mais de 2000 anos. Sim, perfeito. E mesmo assim a gente está, no geral, caminhando, né? Às vezes a passo largo, às vezes a passos mais lentos. Porque é difícil mudar comportamento, muito difícil. Não posso desanimar também nossa audiência aqui, ficar falando muito difícil, não é, Manu? Não a é gente difícil. precisa ter essa vontade intensificada de mudança, de reforma. E quando a gente faz uma reforma, já está no nome reforma. É uma Perfeito. reforma. E dá uma bagunçada. Perfeito, claro. Você está tirando tudo da sua casa. De repente você vai ver um negócio que você nem usa mais ali. Você fala, o que eu vou fazer? Eu vou dar, vou doar, o que vai... Então a gente carrega ainda sentimentos que, de acordo com as circunstâncias da vida, a gente se depara com ele. Igual eu estava falando para você a respeito da inveja. Pensei que não sentiria mais, mas senti. Então, uma atitude precisa ser tomada, mas uma atitude consciente. Porque se eu for levado ao desejo, quem que está me dominando? Quem é meu guia? O desejo inferior. Tem desejos superiores e tem desejos inferiores, né? É a educação. Tudo é educação. O espiritismo que nós estudamos, ele não proíbe nada. Não proíbe absolutamente nada. Então nós estamos estudando e vendo conscientemente, no limite de cada um, a mudança que se opera. Tem um exemplo que aconteceu também. Eu parei o consumo de bebida alcoólica. Quando eu vou comunicar isso para os outros, as pessoas viram e falam, nossa, eu não consigo. Não, eu bebo pouco e é assim que eu vou ficar. Mas veja, isso me tocou. Diante do discurso que nós proferimos a respeito das preleções e estudos, a gente vê que começa a ficar incoerente. Se nós estudamos e falamos
da saúde do corpo, da saúde do espírito, prejudicá-lo, fica incoerente. Então, eu, dentro das minhas percepções, já estava me fazendo mal, já estava batendo na minha consciência. Sabe quando nós fazemos alguma coisa e logo vem a consciência cobrando? É a hora de a gente rever, de a gente parar, analisar, diminuir. Quem que vai definir isso? Cada um. Então, os amigos que falam isso, eles têm que procurar neles o que deve ser mudado e não o que eu mudei. Então, diante dessa circunstância de que eu parei com a bebida alcoólica, todos nós pararemos um dia. Todos nós pararemos de sentir inveja. Todos nós redirecionaremos o nosso sentimento. Enquanto isso ainda não acontece, eu tenho que reparar naquilo que me aflige. E aí entra de volta na questão. Que te faz sofrer, porque as nossas Perfeito. imperfeições nos fazem cair em sofrimento. Perfeito. Mas veja que temos o estudo, temos Jesus nos ensinando. Né? Um ato no amor cobre uma multidão de pecados. Veja que o manual da vida está conosco. Outro dia não, mas um tempo atrás eu encontrei uma pessoa e ela disse, que pena que a vida não tem manual. E eu não soube responder no momento, e aí depois nós lendo o livro dos Espíritos, eu falei, aqui está o manual. Aqui está o manual das boas maneiras de como conviver. Então, diante disso, como que eu estou agindo? Porque nós espíritas assim, nós que temos esse conhecimento do Evangelho, que estamos buscando a verdade, nós vemos que Jesus espera de nós frutos. Nós já passamos da fase da plantinha, da semente, igual a parábola do grão de mostarda. Era uma semente, depois vira uma árvore. Parábola da figueira seca. Era ali uma arvorezinha, uma mudinha e virou uma árvore. Só que muitos de nós pensamos que ainda essa muda. E nós não somos. Nós somos, fazendo essa comparação, a figueira, pronta para dar frutos. Mas aí, de alguma maneira, de acordo com o nosso conhecimento, ou das nossas vontades e desejos ali trabalhando, nós não oferecemos realmente esse fruto. E o fruto do homem é o quê? O trabalho. Enquanto a figueira tem que dar os figos, a laranjeira tem que dar laranja, o homem tem que dar bons frutos, o trabalho. Então, olha e todo o tipo manual. de trabalho, não só material, espiritual, interno, coletivo. Perfeito. O que for para o próximo, o que for para o nosso melhoramento, está válido. Veja que não há nenhuma regra ou alguma condição que não seja o melhor para nós. Não há nenhuma ameaça. Quando a gente lembra da questão que a gente está estudando, das más inclinações, sim, a gente tem uma frase bem popular que a carne é fraca. Sim. O que você pode explicar para a gente sobre isso? Posso chamar o Kardec aqui? Que eu acho que ele tem autoridade moral para nos ensinar. Né? Com certeza, por favor. Capítulo 6, a carne é fraca. E ele diz assim, desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar um sofisma para escapar à responsabilidade. Ou seja, quem tem as tendências é o espírito, não é o corpo físico. O espírito domina a carne, não é a Com carne certeza. que domina o espírito. Com certeza. Então eu posso ver um doce que para mim pode fazer algum sentido. Eu posso salivar a respeito desse doce. Para você não faz nenhum sentido. Fala, não, tudo bem, isso aqui é só mais uma comida. Então veja que essa disposição está... Temos os mesmos corpos, né? Somos seres Perfeito. Constituídos da mesma matéria, vamos Perfeito. dizer assim. Então isso eu trago dentro do meu espírito. Dentro do meu espírito, então eu sou isso. E diante das nossas reflexões, a gente tem que realmente pensar e ver que Kardec chama ainda mais a responsabilidade para nós. Porque não tem outra desculpa. E ele continua, a responsabilidade moral dos nossos atos da vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Quanto mais esclarecido, ou seja, nós estamos estudando, estamos buscando conhecimento, menos desculpa teremos, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem, do mal, do justo e do injusto. Então não tem essa história de carne é fraca, é desvio de caráter. É caráter, não tem absolutamente ligação com o corpo. São as tendências que trazemos de outras oportunidades. São as tendências espirituais. E que
muitas vezes, se não ficarmos atentos, criamos outras. Por isso que nós temos que estar realmente 100% presentes na nossa encarnação, com o Evangelho realmente ali pautando a nossa vida. Durante o dia, como nós estamos inserindo em trabalhos e a gente participa de estudos, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, me vem o Livro dos Espíritos ou vem alguma coisa falando que isso deveria e isso não deveria fazer. Então, como eu já estou meio cansado, coloco meio dessa forma, eu já quero resolver tudo da melhor maneira que eu conseguir, pautando sempre através do amor que Jesus nos trouxe, desses ensinamentos que não podem ser desprezados. Porque eu vejo que ainda no meio espírita nós criamos alguns mundos internos e nos adaptamos. Na verdade, a gente adapta a doutrina às nossas necessidades e evita a mudança. Então, quando eu falei para você a respeito de que, quando eu estou com uma opinião, leio, estudo e vejo que eu estava contrariado, eu aceito, sem nenhum tipo de sofrimento. Assim, o sofrimento que eu posso ter é esse desejo sendo desenvolvido até que realmente eu efetive a mudança. Mas, do contrário, estamos ali estudando com Jesus de Kardec e vamos tentar realmente fazer o máximo do lado positivo. Então, veja que diante da vida e das escolhas, estamos esclarecidos. Então, quando passarmos para o lado de lá, qual que é a desculpa? Não tem. Eu fico tentando imaginar e não tem desculpa. Olha a nossa responsabilidade, Manu Mandelli. Olha, quem está em casa, mande seu questionamento, participe aqui com a gente. O nosso WhatsApp é 16 98106-2150, 16 98106-2150. E agora, para você que quer saber sempre um pouquinho mais da doutrina espírita, vamos para a nossa dica de leitura, que é o Jornal O Clarim, que esclarece sempre didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e profundidade dos textos, expandindo sempre o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site, que é www.oclarim.com.br. Televendas é 16 3382 1066, e eles também, a Editora Clarim, tem o WhatsApp, que é 16 99270 6575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida, e a gente vai conversar num assunto interessante que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é o nosso autoconhecimento. Perfeito. Porque a gente precisa dessa reforma íntima, a gente precisa do autoconhecimento com verdade, sem ilusões, para a gente conseguir seguir os caminhos aí de Jesus. 919A. Que para mim é o mais difícil, Manu. O autoconhecimento eu acho muito difícil, muito difícil. Mas se a gente estiver aberto aos conselhos dos amigos, e claro que diante desses conselhos a gente pode ver talvez algum comentário que talvez não diga respeito, mas se a gente analisar os comentários que são feitos com amor e com carinho, a gente vai ver que a gente pode realmente sim absorver alguma coisa e praticar essa mudança. Né? Mas tem que estar disposto, porque o difícil fica fácil, depende. Não, Manu vai dar a receita aqui do bolo pra gente, vai ser super fácil no terceiro bloco, a gente vai resolver aqui e agora. Fique aí que a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu converso com o Manu Mandelli e estou muito feliz porque eu pensava que a gente estava sem participações, mas eu já recebi várias aqui e eu vou ler porque a gente gosta de vocês aqui juntinho com a gente. Anderson de Roses: temos que vencer as nossas imperfeições com muito esforço, mudanças de hábitos e atitudes, e acaba chocando aqueles companheiros de caminhada que ainda estão nos vícios. Bendito despertar. É isso aí, Anderson. Vamos para o Tato Save, que já veio aqui no programa. Um abração, Tato. Sentir que estamos juntos,
temos companhias, que o caminho é estreito, mas não estamos sozinhos. A gente dá o primeiro passo, os outros, a gente tem toda uma espiritualidade para nos ajudar, a gente tem que ter essa vontade, esse impulsionamento, não é? Nem só a espiritualidade, o próprio centro espírita onde nós nos reunimos, estamos lá sorrindo, chorando, quando um está triste, outro está alegre, e assim nós vamos nos ajudando também. Então vemos que... As pessoas encarnadas conosco nos colocam para cima e Perfeito. também os nossos protetores espirituais. Perfeito. E também, olha, temos mais uma participação, Oribes Teixeira. A cada programa fico mais fã. Obrigada, parabéns aos dois, pois estão dando aula, né? O Manu está dando uma aula aqui pra gente. Vamos ver aqui. E o Aldo Nobre. Somos efeito, o princípio inteligente no desenvolvimento do elemento material e semimaterial da consciência geneticamente moral. É isso mesmo, Aldo. A gente está sempre em desenvolvimento, nós somos espíritos que nascemos simples e ignorantes e estamos evoluindo a cada era, a cada reencarnação. Certo, Manu? Sim, e não vamos parar de aprender. É isso mesmo. Olha aqui, gostaria de saber mais uma que acabou de chegar. O que provoca os vícios como o tabagismo e o alcoolismo? Por que a pessoa não consegue parar mesmo sabendo que não faz bem para si mesmo nem para os seus familiares? É possível ajudar o meu marido a parar com os vícios? Fabiana de Araraquara. Olha, é bem complicado essa questão dos vícios ou das pessoas que convivem conosco e possuem essas atitudes, né? Por nós gostaríamos de nós resolvermos. Mas eu vejo que a pessoa ali está no momento dela. Por mais que nós tentemos falar, tentemos fazer, a atitude é da própria pessoa. Sabe? Esse desejo e a vontade que vai direcionar esse desejo de sair do alcoolismo, Perfeito. do vício. A gente sabe que não é fácil, mas tem que dar esse primeiro passo. Muitas pessoas conseguem, Manu. Sim, com certeza. E nós vemos que, por exemplo, os espíritos falam no livro dos espíritos, todo arrastamento acontece, mas nós podemos sim, a todo momento, negar, escolher. Então, vai chegar uma hora que essa pessoa que está bebendo, ela vai concluir que isso não faz mais parte. Mas até ela concluir isso, nós estamos vivendo com ela e temos que, de algum jeito, respeitá-la, né? Tentamos ajudar da melhor forma, mas ela está adquirindo conhecimento ou as forças para que ela efetivamente em si melhore. E chega uma hora que a pessoa cansa de sofrer, Sim. não é isso? Não tem aquela história do Dr. Bezerra de Menezes, Manu? Você sabe contar? Que uma pessoa chegaram no Dr. Bezerra de Menezes, falou que estava cansado de ser invejoso, cansado de ser nervoso, impaciente. A pessoa foi super sincera, pelo menos ela tinha um autoconhecimento enorme dela. Sim. Então ela chegou e falou de todos os defeitos para o Dr. Bezerra de Menezes. Ele teve uma resposta, que era que ele tinha que direcionar, como que era? Porque o Dr. Bezerra, pelo que ele disse, ele também sentia, só que ele não corria a favor, ele corria delas, né? Ele não falava, corria eu também de sinto os encontro. mesmos sentimentos, mas eu não vou de encontro. Não Foi vou de isso encontro. mesmo, foi isso E aí mesmo. que a vontade tá, e o conhecimento a respeito da vida faz com que a gente realmente direcione, porque nós temos aqui a razão. Aqui nós somos seres racionais. Então nós estamos agora com sentimentos aflorando e que a gente tem como recurso o raciocínio. Então nós estamos sabendo que a bebida alcoólica faz mal. Isso Emanuel, isso Priscila. Eu estou consciente de que isso está me prejudicando, eu preciso arrumar formas de parar. Mas isso é eu comigo mesmo. Eu tenho essa consciência. Muitos adquirirão essa consciência mais para frente, nessa vida ou na próxima. E é como os espíritos fazem. Os espíritos, eles auxiliam aqueles que querem serem ajudados. Então, eles não perdem tempo. Nós, diante da literatura espírita, a gente não vê o plano espiritual perdendo tempo com ninguém. Eles estão ali para ajudar desde que a pessoa queira ajuda. Então, se esse nosso amigo ainda se encontra nesse processo de bebida,
A atitude tem que ser estritamente dele, na mudança. Com certeza, a atitude, a vontade. Tudo depende dele. Estamos aqui todos nós juntos com... E o apoio é fundamental da família. Com certeza. Eu acredito que a mulher, ela falou que ela é esposa, a Fabiana, e com certeza ela pode fazer até, né, um pouco mais do que ela gostaria, mas é o marido dela que precisa realmente perceber essa necessidade. Tem uma questão também do Livro dos Espíritos que eu tentei lembrar e não consegui, mas ela está aqui. A questão 645. Quando um homem está mergulhado na esfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento irresistível? Aí os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Olha lá, Fabiana, Kardec também responde a sua pergunta. Arrastamento sim, irresistível não. Conseguimos resistir também aos vícios? Conseguimos resistir a tudo, basta que a gente conclua que isso vai ser o melhor para a gente. O que nós estamos concluindo hoje é que a vida material é melhor para a gente. Por isso que nós estamos vivendo estritamente trabalho, casa, barzinho, muitas vezes, pelo menos os jovens, né? Eu vejo lá no meu trabalho que, por exemplo, eu destoo um pouco ali da sexta-feira, porque todos ali eles vão fazer churrasco, e não é nenhuma crítica, gente, cada um vive da maneira que quiser. E aí os nossos amigos falam, não, fica aí, vamos comemorar. Eu falei, não, tem um compromisso lá no centro espírita. Então, não que isso seja... melhor ou pior, cada um faz as suas escolhas, cada um faz as suas escolhas. Mas para eu concluir que o centro e que o trabalho é o melhor para mim, eu demorei, mas os espíritos não cansaram de nos auxiliar. Mas isso eu concluí agora. Eu não posso fazer que um outro conclua o que eu já estabeleci como meta de vida. O tempo é de cada um, O tempo é de cada um. Então veja, nós sempre temos a opção de resistir. Ou seja, mais responsabilidade para a gente. Mais responsabilidade. Fabiana, eu tenho certeza que a sua pergunta foi respondida. Aqui eu tenho a participação do Aiello, que também já participou aqui do Esferas da Vida, e ele mandou que a reforma íntima é o caminho da evolução irreversível. Perfeito. Não tem volta. Nós estamos adiando uma felicidade que vai ser plena e que nós vamos estar lá pensando, por que eu me demorei tanto? Porque quando os espíritos falam de um esforço muito insignificante, nós temos que parar para pensar a respeito disso também. Nós que estamos aqui com a razão, com a consciência um pouco mais ampliada, será que a minha conduta é essa ainda? Será que eu tenho que dar vazão a esses desejos de uma maneira desmedida? Porque todos nós hoje temos algumas pendências a se resolver. Com tanto certeza, na esfera íntima. E será que realmente é assim que tem que agir? Mas como nós dissemos, isso é um processo íntimo, que aí o tratamento espiritual ajuda, o estudo ajuda, e com certeza, nós querendo reverter esse quadro, é o mais importante. Olha a Cássia Cristina participando aqui do Esferas da Vida. Tenho sentimentos ruins, só não alimento. Quando sinto, rezo e... Que quando todos nós dizemos, ou vai pela dor ou vai pelo amor. E eu fui, claro, pela dor. Quando a dor despertou, eu já fui um psiquiatra, psicólogo, terreiro de Umbanda, centro espírita. Eu já disparei para todo mundo, para ver o que teria que fazer. Claro. Mas ali, diante daqueles processos que me acometiam, eu lembro de uma coisa que me marcou, que era, eu pegava o evangelho, abria numa página e fazia a leitura. Eu via que eu saía daquela sintonia por um tempo, mas depois eu voltava, por quê? Porque eu voltava a sentir as mesmas coisas. Então é um processo que tem que ser feito a todo momento. É um processo de vida. E a gente tem a questão que fala do meio prático, mais eficaz que o homem tem para melhorar a sua vida e de resistir à atração ao mal. Sim. Porque a gente precisa fazer um estudo das nossas atitudes, Perfeito. do nosso comportamento. Sim. E esse meio prático, conta pra gente, Manu. Kardec, sabendo da resposta que os espíritos deu, o que Santo Agostinho deu, que era conhece a ti mesmo, ele não estava satisfeito. Ele fez a 919A, que consiste no seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Santo Agostinho vem e responde:
Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Olha que importante essa parte. Se ninguém tiver motivo para se queixar de mim. Isso. Né? E é uma análise desapaixonada. Porque eu vejo que nessas discussões que nós fomentamos, que a gente quer ter algum tipo de razão. Mas será que realmente temos razão? E será que se realmente tivermos razão, compensa perder uma amizade por causa disso? Porque nós estamos aqui em graus diferentes de entendimento. Estamos aqui nos esclarecendo. Como iremos exigir de outro a mesma postura que nós estamos tentando ter? Veja como é muito delicado. E realmente, esses processos com outras pessoas são desenvolvimento da nossa própria paciência e de virtudes, tanto dela quanto nossos. Né? Então, se nós tivermos a dificuldade, voltando para a questão de fazer essa análise no final da noite, faça um pouco antes. Se for fazer na hora de dormir, provavelmente vai dormir, não vai fazer a prece e muito menos vai se lembrar dos das atitudes que nós tivemos. Então, e Santo Agostinho disse assim: foi assim que cheguei a me conhecer e ver em que em mim, né, precisava de reforma. E ele continua. Isso é bonito, foi assim que cheguei a me conhecer, porque a gente às vezes vive no piloto automático. Sim, mas nós temos que fazer essa análise realmente desapaixonada. Criteriosa. Porque se nós formos vaidosos, nós nunca iremos conhecer o nosso erro. E isso eu vejo que acontece no nosso meio espírita, e sempre peço aos amigos que nos acompanham a caminhada, sempre chamar a atenção. A gente sempre brinca lá entre o grupo lá da Casa de Fraternidade. Se um dia eu começar a desviar, me bata. Faça alguma coisa para que realmente eu volte a enxergar ou tentar compreender isso daqui da maneira mais simples, porque nós podemos realmente nos desviar, né? E a vaidade está aí para nos acometer de repente. Então, por isso que é importantíssimo que nós façamos essa autoanálise. É isso mesmo. Manu, queria agradecer a sua participação. Gente, mas já acabou? Já acabou. Terceiro bloco. A gente tem 51 segundos para acabar o programa. Eu só tenho a agradecer a você. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Espero tê-lo aqui para a gente refletir mais, porque realmente é um tema que eu me interesso muito, porque eu estou nessa busca do meu eu, do meu autoconhecimento. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas também é muito importante, né, Manu? Perfeito. Eu que agradeço o convite. Confesso que até o início do programa eu estava muito nervoso, mas graças a Deus aconteceu do jeito que tinha que acontecer, e revendo amigos aí de trabalho, da antiga Tribuna Impressa. Então eu que agradeço o convite, espero sempre poder participar com você e com todos. E que tenhamos vontade realmente de ser esses seres espirituais e felizes que seremos. É isso mesmo. Até terça-feira que vem, ao vivo, às 10h30 da noite. Um super beijo. No meio triste de cada